E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, não está muito animado, né? Segundo as informações da RIA Novosti, que é um site de notícias russo, tá? Falando exatamente sobre Lavrov, que não está muito feliz sobre essa questão, dizendo o seguinte: olha, isso foi na conferência, 14ª conferência do Oriente Médio, no clube de discussão Valdai, né, o local. Abre aspas, né, Sergei dizendo, Lavrov. As tentativas de remover a Rússia, China e o Irã do processo de apoio externo ao acordo sírio dificilmente são ditadas por boas intenções, mas ainda assim revelam os planos do Ocidente de empurrar seus concorrentes para posições secundárias, disse Lavrov, né? Ou seja, toda essa situação em que a Síria vive no momento, tá? Com certeza tem dedo ocidental, tem dedo francês, turco, israelense, e principalmente no caso Israel, Turquia e Estados Unidos, né? Já que acredita-se que houve uma série de um acordão, e que nesse acordão, eu estou agora na fase conjectura, tá? A Rússia também estava presente nesse acordão, tá? Os russos meio que tentaram no começo, depois recuaram, mas o fato é que dá a entender que nas negociações que estão ocorrendo, por exemplo, para que os russos permaneçam com a base naval de Tartus, que é aqui, ó, fica aqui nessa região, na Síria, tá? Na parte litorânea síria, que é tudo isso é Síria, tá? E essa outra região que fica aqui próxima a Jabla, que é a base aérea, ou era, não sei, da Rússia nessa região, né? Mais uma vez a região litorânea, que é uma minoria, tá? Que ficava coordenando essa região litorânea, que tem a ver com familiares de Assad, por sinal, né? Então era meio que uma área meio que protegida pelos russos também, né? E Ahmed al-Shara, que agora é o novo presidente, ou pelo menos é um presidente interino, tá? Andou negociando, andou conversando com a Rússia, mas também conversa com o Ocidente sobre tudo que tem ocorrido. E pelo jeito Lavrov não está muito satisfeito. Lembrando que a Síria hoje, né, ela está particionada em pedaços. Isso aqui que está em verde é o que teoricamente Ahmed al-Shara coordena, toma conta de fato. Essa parte em amarelo é onde ficam os curdos, que são povos sem país, né? Que fica uma parte aqui na Síria, um pedacinho na Turquia, um outro pedaço aqui em próximo a Erbil, essa região aqui no Iraque, tá? E também pega um pedaço do Irã, todo esse trecho, Irã, Iraque, Síria e Turquia, tá? De fato tem presença curda mais forte. E aí os americanos estão nessa parte aqui, que é uma parte rica em petróleo, tem presença americana. Essa parte aqui, ó, mais ao norte, é presença da Turquia. Inclusive esses bombardeios aqui foram turcos que fizeram bombardeio aqui, enfim, principalmente contra alguns curdos insurgentes. E tem o caso de Israel, que fica aqui, além das colinas de Golã, criou uma zona de amortecimento em toda essa região para travar a movimentação, né, de algumas forças que existem aqui. Então, é uma situação já bem complexa em si da Síria, que permanece dessa forma loteada, digamos assim, mas ele, Lavrov, não está gostando, provavelmente, de toda a construção, de tudo que provavelmente o Irã, Rússia, a China devem querer ajudar na reconstrução, ou algo do tipo, pelo menos foi isso que Lavrov deu a entender, mas está sendo barrado de alguma forma por países ocidentais, que ele não deixou claro quem são esses países ocidentais. Pelo menos no resumo da matéria, né, do RIA Novosti, né, do site, não diz exatamente quem ou o que. Ela até comenta o seguinte: o chefe do Ministério das Relações Exteriores chamou a atenção para o fato de que o novo governo sírio, liderado por al-Shara, e os grupos que faziam parte dessa estrutura não tinham um diálogo e entendimento muito bons. E, de fato, isso não existia antes, né? E não deve existir tão bem agora.
ele comenta que há uma necessidade de promover de forma muito ativa e construtiva, sem tentar marcar pontos geopolíticos. E aí a grande questão todinha, lembrando que foi agora no final, né, de novembro que ocorreu toda essa problemática, em que Bashar al-Assad caiu, houve toda a problemática aqui em Damasco, enfim, todo o avanço que foi noticiado aqui no canal. Depois, se quiser saber mais, é só ir na playlist e procurar Síria, que tem todos os acontecimentos, né, que foram ocorrendo aqui nessa região, tá? Mas aí então tá a informação de Lavrov não muito feliz com algumas intervenções ocidentais. Quem são essas forças ocultas não é dito exatamente, e muitas vezes tem um fato curioso que é o seguinte, antes de encerrar. Como existe um certo apoio entre Israel e Rússia, pelo menos internamente, até a questão histórica e tudo mais, é bem complexa a história, tá? E como, de uma certa forma, Israel está do outro lado agora do processo, existe meio que um acordo de cavalheiros, existe toda essa questão do passado, uma presença forte israelense em território, né? No caso de judeus em território russo, tem a questão de a Rússia, quando, no caso, a antiga União Soviética, na época União Soviética, quando o fim da Segunda Guerra Mundial, quem chegou em alguns locais primeiro foram os soviéticos, né? Onde estava toda aquela máquina de tortura lá dos bigodinhos. Então existe toda uma reciprocidade entre judeus e russos. Tem outros fatores militares também, tá? Que cabe só um vídeo só para falar sobre a geopolítica entre Israel e Rússia, que poucos sabem e que é bem comum muitos que são pró-Rússia, pelo menos no Brasil, tá? Serem contra Israel. Mas existe todo um contexto de bastidores que, acreditam ou não, a Rússia é muito mais próxima de Israel do que alguns países árabes que alguns, né, ficam defendendo e tudo mais. É uma curiosidade sobre todo esse fato. Mas basicamente é isso. Valeu, grande abraço.